Indo agora para o capítulo 3, nós temos o homem unilateral. Manacorda destaca a importância, nessa continuidade dos estudos dos textos marxianos, considerar também a investigação sobre a pessoa e a perspectiva do desenvolvimento unilateral. Então, o conceito-chave deste capítulo é justamente unilateralidade, né? O homem unilateral. Que homem é este, né? As características do homem unilateral. E é importante a gente fazer sempre aqui um paralelo com o homem unilateral, né? O homem unilateral, fruto da divisão do trabalho, fruto da indústria, da propriedade privada, da alienação. Esse homem unilateral deve ser substituído pelo homem unilateral. A unilateralidade é considerada aqui como o fim da própria educação. Então, um dos objetivos da educação, seguindo os textos marxianos, é justamente fazer surgir, ou melhor, ressurgir este homem unilateral. A divisão do trabalho condicionou a divisão da sociedade em classes, e nós já vimos isso, e consequentemente dividiu também o homem. O homem se tornou um especialista. E com essa divisão do homem, nós tivemos também a divisão entre trabalho manual e trabalho mental. Temos aqueles que pensam, né, trabalho intelectual, e aqueles que fazem efetivamente, que diz respeito aí justamente ao trabalho manual. Manacorda destaca também que essa divisão do trabalho, em sua forma ampliada, diz respeito à divisão entre trabalho e não trabalho. O trabalho aqui visto na perspectiva do fazer manual, né? Este não trabalho diz respeito ao trabalho intelectual. Nós vamos ter a abordagem deste assunto desde os manuscritos de 1844 até os últimos livros do Capital. Essa unilateralidade de cada pessoa, que veio justamente com a propriedade privada, a divisão do trabalho, né? Tanto essa unilateralidade como também essa contraposição que nós vimos do trabalhador manual e o trabalhador intelectual, né? Ou até mesmo esse antagonismo que é explícito, né? Do trabalhador e do não trabalhador, né? Então esses temas vão reaparecer frequentemente nos textos de Marx, seja nos manuscritos de 1844 ou mesmo no Capital. E nesses textos, Marx vai dizer que a divisão do trabalho ou a propriedade privada tornou os homens obtusos e unilaterais. A divisão criou unilateralidade e, sob o signo da unilateralidade, justamente se reúnem todas as determinações negativas. E nós vimos isso, né? O caráter negativo do trabalho, assim como sob o signo oposto, o da unilateralidade. Obviamente menos frequente, dado que essa não é ainda uma coisa deste mundo. Reúnem-se assim todas as perspectivas positivas da pessoa. E só relembrando, pessoal, alguns conceitos que nós vimos, esse trabalho, né, justamente ele causa a desumanização do homem. E vale lembrar que esse trabalho que nós falamos aqui é o trabalho assalariado. Então esse trabalho cria desumanização, cria o aspecto do estranhamento. Nós vimos que quanto mais o homem produz, mais ele se torna preso, né? Mais ele se torna desumano, mais ele se torna fútil, no sentido de valer cada vez menos. Obviamente, o trabalho, né? Nós vimos também que nós podemos entender aqui duas maneiras, né? O trabalho como ação e o trabalho como produto. O homem, quando age, né, ele está trabalhando. E aquilo que ele produz, que é fruto da sua ação, também pode ser considerado como trabalho. Então, quanto mais ele produz, quanto mais trabalho, né, ele produz, isso acaba se tornando uma propriedade, não um objeto, o produto do trabalho dele. E é justamente esse produto que é considerado como a propriedade privada.
Então, quanto mais produto ele produz, mais desvalorizado ele vai ficando. Por isso que nós temos aqui em Marx, Manacorda destaca muitas vezes, né, que quanto mais o homem produz, mais ele se torna um ser explorado pela propriedade privada. Por isso que uma das maneiras de eliminar essa exploração, essa alienação, essa divisão do trabalho, é justamente eliminar a propriedade privada. Propriedade privada entendida aqui como o produto do trabalho deste trabalhador. Se a gente elimina a propriedade privada, o trabalho, né, perde todo o seu sentido, o trabalho assalariado. E volta ao aspecto do trabalho, considerando aqui as próprias origens, né, o trabalho como uma necessidade do homem de viver. Hoje o trabalho não é considerado mais como uma necessidade. A partir do momento que o trabalho perdeu esse aspecto natural, né, e ganhou esse aspecto histórico, aqui nós vamos ter a divisão do trabalho, que se reflete na divisão de classes, que também vai se refletir na divisão do próprio homem. Ele perde esse aspecto da totalidade que existia na própria natureza do homem, né? Ele perde esse aspecto da totalidade e começa a se tornar um homem unilateral, um homem especialista. E aqui vem justamente essa crítica. A educação poderia ser um meio para fazer ressurgir, por isso que eu utilizei surgir ou mesmo ressurgir, este homem total, este homem unilateral. Nas páginas iniciais dos manuscritos de 1844, o trabalhador se apresenta física e mentalmente rebaixado a uma máquina. E aqui Marx traz muitas vezes essa comparação do homem com a máquina, que se tornou, pela divisão do trabalho, cada vez mais unilateral e dependente. Claro, se o homem perde a dimensão do todo, né, se ele perde a compreensão do todo, é como se o homem não visse, né, o fim da linha de montagem, digamos assim, desse produto. Ele só visse um aspecto, né, visse apenas uma etapa, não tivesse essa compreensão do todo, ele acaba, de fato, se tornando um dependente das outras etapas. E esse homem é considerado aqui pela economia política como uma besta de carga ou mesmo um peão, um animal reduzido às mais estritas necessidades corporais. Todo o capítulo sobre trabalho alienado é uma denúncia dessa condição do operário, que tanto mais pobre se torna, quanto mais produz riqueza. Exatamente aquilo que nós acabamos de falar. Quanto mais o homem produz riqueza, quanto mais o homem produz a propriedade privada, que não é dele, né? Esse produto, fruto da ação desse trabalhador, é algo que não é dele, é estranho a ele. A partir do momento que esse produto está finalizado, é como se não pertencesse a ele, fosse uma entidade separada deste trabalhador, é alheio a ele. Daí nós temos o caráter do estranhamento. Esse produto produzido pelo trabalhador é estranho a ele, é como se ganhasse vida. E tanto mais desprovido de valor e dignidade, quanto mais cria valores. Quanto mais o homem cria valores, mais desprovido de valor ele vai se tornando. Tanto mais disforme, quanto mais toma forma o seu produto. Tanto mais embrutecido, quanto mais refinado o seu objeto. Tanto mais sem espírito e escravo da natureza, quanto mais é espiritualmente rico o trabalho. O trabalho produz deformidade, imbecilidade, cretinismo no operário, que se torna um objeto estranho e desumano, no qual nenhum dos sentidos existe mais, e que não apenas não mais tem necessidades humanas, mas em que também as necessidades animais cessam, pois tornou-se um ser insensível e sem necessidades. Manacorda traz também esse aspecto do trabalhador em outras obras de Marx. Ele não se limita aos manuscritos de 1844. Na obra A Sagrada Família, Marx faz aqui uma abstração de toda a humanidade. O proletariado é uma espécie de abstração de toda a humanidade.
todas as desumanas condições de vida da sociedade acabam sintetizando a situação do proletariado. Em outra obra, A Ideologia Alemã, Marx vai retomar o tema do alheamento, desse estranhamento, e que é tão importante nessa acepção negativa do termo trabalho, na qual está implícita a concepção negativa do trabalhador. Ele indica a unilateralidade que surge dessa condição e constata que, na medida em que as circunstâncias nas quais o indivíduo vive apenas, lhe permitem desenvolver uma qualidade à custa das demais, o indivíduo não vai além de um desenvolvimento unilateral, mutilado. O aspecto do indivíduo aqui é multifacetado, é mutilado, como ele diz aqui. E como nós falamos, o homem perde a sua totalidade e se torna um ser unilateral. Em outra obra, A Miséria da Filosofia, uma obra que faz uma crítica à obra de Proudhon, que é justamente a filosofia da miséria, Marx faz até mesmo no título, ele faz uma crítica a essa obra de Proudhon. Aqui ele vai denunciar o idiotismo do ofício, que é gerado pela divisão do trabalho. Agora, vale lembrar também que a unilateralidade também é levada para o lado dos capitalistas. Ele destaca que tudo aquilo que se manifesta no operário como atividade de expropriação, de alienação, também vai se manifestar no não trabalhador. Este não trabalhador pode ser considerado aqui como o capitalista. Então, isso também vai se manifestar, essa alienação, essa expropriação também vai se manifestar no capitalista, como um estado de apropriação, de alienação, imoralidade, monstruosidade, isso nas palavras de Marx. Tudo isso pode ser visto nos operários e também nos capitalistas. Se um poder desumano domina o operário, isto também vale para o capitalista. Quem frui a riqueza, de fato, se realiza como um ser efêmero, irreal, débil, um ser sacrificado e nulo, que considera a realização humana como realização da sua desordem, do seu capricho, das suas ideias arbitrárias e extravagantes. Resumindo, capitalistas e trabalhadores são subsumidos pela classe, membros de uma classe e não indivíduos. A essa caracterização filosófica da unilateralidade correspondem observações do tipo sociológico, ainda nos escritos juvenis de Marx, aos quais pode ser interessante também acrescentar alguns de Engels. Então, Manacorda vai trazer aqui alguns escritos de Engels, nos quais ele também faz essa referência aos capitalistas. Ele não se limita aos operários, ele não se limita em falar desse aspecto negativo dos operários. Ele também fala que esses aspectos negativos também se fazem presentes na classe dos capitalistas, ou seja, na classe dos não trabalhadores. Engels fez investigações sociológicas, tanto em artigos de jornais alemães, isso já em 1839, quanto também em correspondência da Inglaterra, nas suas primeiras viagens por conta da empresa do seu pai. Em geral, ele vai observar que o ensino transmitido nas escolas criadas pela burguesia, isso para os operários, ou seja, pelas classes dominantes às classes subalternas, fazia com que os indivíduos perdessem a sua disponibilidade original, levando-os a uma autêntica e verdadeira atrofia moral e desolação intelectual. Os operários ingleses são homens quando começam a rebelar-se, mas são animais quando se adaptam à situação existente. Agora, essa degradação que ocorre na classe dos operários também ocorre nas classes cultas, cuja cultura, segundo Engels, é decrépita e inconsistente. Os capitalistas, os filhos dos capitalistas são atormentados na escola com um pouco de latim e depois são convertidos em pessoas, entre aspas, respeitáveis.
mas na realidade não possuem qualquer cultura e qualquer capacidade prática e aparecem como espiritualmente decaídos, fechados a todo progresso e, na verdade, nada mais que desprezíveis escravos. Como nós podemos ver, há uma denúncia do instrumentalismo da escola popular, uma escola voltada mais para os aspectos práticos, nós temos aqui o pragmatismo muito forte, e também há uma denúncia da cultura tradicional e da educação das classes cultas, que é meramente decorativa e sem qualquer substância. Nós vamos ter também esse aspecto ressaltado nos Grundrisse de Marx, no qual ele traz uma constatação do total embrutecimento do operário, destruído e subsumido no processo do próprio maquinismo, transformado em seu acessório vivo. Então o homem aqui, ele na verdade se torna um acessório da máquina. No Capital, esse operário vai reaparecer como um homem parcial, apropriado e anexado pela vida a uma função unilateral, mutilado, aleijado, tornado uma monstruosidade, incapaz de fazer algo de independente. Nós vimos esse aspecto muito dependente do homem unilateral, Ele é intelectual e fisicamente reduzido a trapos. No Capital vai reaparecer essa população que é miserável, alienada pelos intelectuais do processo de trabalho. Também tem um aspecto da degradação e destruição das crianças e dos adolescentes e todas as determinações que, ao longo do curso da pesquisa histórica e teórica do Capital, tanto o estado imediato da subordinação do operário à máquina, como a condição geral da humanidade que dele deriva. Indo agora para o item A Moral Dividida, Manacorda traz aqui uma citação de Marx, e ela faz referência ao que nós já falamos. Quanto mais o homem produz, tanto menos ele possui, Não apenas todos os seus sentidos imediatos, como o comer, etc., deves poupar, até mesmo a participação nos interesses gerais, a piedade, a confiança, etc. Tudo isso também deves poupar, se queres ser um homem econômico, se não queres arruinar-te atrás de ilusões. Ou seja, para o homem ser econômico, ele deve viver numa sociedade dividida, renunciando assim à própria realidade humana. E aqui vem um aspecto interessante, a quem nós devemos acreditar? Em quem nós devemos acreditar? Nos economistas? Na moral? Afinal, a gente deve ou não abolir a propriedade privada para viver melhor? E vem com o seguinte questionamento. Mas em quem devo acreditar? No economista ou na moral? A moral da economia é o lucro. A economia da moral é a riqueza de consciência, de virtude, etc. Mas como posso ser virtuoso não sendo? Como posso ter uma boa consciência que não tenho? E Marx conclui: a alienação em sua essência significa que cada esfera, como a economia, a moral, a religião, me impõe uma norma diversa e antitética, uma da moral, a outra da economia política, porque cada uma é uma determinada alienação do homem, estabelece um determinado setor de atividade substancial alienada e se comporta como estranha em relação a outra alienação. Ou seja, se você vai acreditar no economista ou mesmo na moral, há aqui um conjunto de representações, de valores, tudo isso pode ser resumido numa ideologia que vai fazer com que você entenda a realidade daquela forma, da forma determinada pelos economistas, da forma determinada pelos moralistas. Então aqui vai ter sempre esse aspecto da alienação. A alienação, ela virá sob o ponto de vista dos economistas, ou sob o ponto de vista dos moralistas. Ou seja, toda forma particular da atividade alienada é estranha às outras formas particulares da mesma atividade, ou seja, a própria atividade vital do homem. Manacorda destaca que não é apenas nos manuscritos que Marx faz uma referência à moral. Em outras passagens também,
apesar de não fazer uma discussão teórica sobre a moral, né, ele vai denunciar de forma concreta, né, as condições da sociedade capitalista. Isso na perspectiva do comunismo. Recorde-se tudo que Marx disse sobre a degradação dos operários e também sobre a degradação da classe dominante. Recorde-se também que no Manifesto, para citar um dos textos mais claros, Marx opõe o seu desafio à moral, à religião corrente e ao conceito corrente de família, propondo uma concepção superior. No Capital, ele vai retomar a mesma polêmica contra os modos de ser da vida associada, né? Cada um dos quais ele vai impor uma norma que ignora a outra, resultando nisso num conflito contínuo entre essas normas que as esferas da atividade substancial humana impõem ao homem. A conclusão que ele chega, né, que a gente pode extrair dessa posição de Marx, é uma exigência de reintegração de um princípio unitário do comportamento do homem. E, para que essa exigência ocorra, não basta recorrer à hipótese de uma teoria pedagógica e um sistema de educação que vai reintegrar de imediato essas várias esferas que estão divididas entre si. É importante também pressupor aqui uma prática que, ligando-se ao desenvolvimento real da sociedade, realize a não separação do homem em esferas alheias, estranhas umas às outras e contrastantes, ou seja, uma praxis educativa que se funde sobre um modo de ser que seja o mais possível associativo e coletivo no seu interior e, ao mesmo tempo, unido à sociedade real que o circunda. No próximo item, nós temos aspectos positivos do homem unilateral, né? Nós vimos aqui os aspectos negativos do trabalho, do homem unilateral, né? Agora, que aspectos positivos seriam esses? Aqui, Manacorda vai trazer as possibilidades, né? Então, há uma possibilidade presente nesse homem unilateral que traz esse aspecto positivo. Por isso que ele diz que o trabalhador é, segundo a realidade, unilateral. Segundo a possibilidade, ele é unilateral. Então, o que nós podemos encontrar nos manuscritos de 1844 e também na ideologia alemã, é a divisão do trabalho que cria uma possibilidade, ou antes, a realidade, que é a atividade espiritual e a atividade material, a fruição e o trabalho, a produção e o consumo caibam a indivíduos diversos. Esse privilégio da atividade espiritual, da fruição, do consumo, é apenas aparente e parcialmente positivo, como se manifesta no fato de que quem pode comprar a bravura torna-se valoroso. Até aquele que é vil, né, o dinheiro transforma em uma pessoa fiel, né? Transforma o amor em ódio e o ódio em amor, a virtude em vício e o vício em virtude, o escravo em patrão e o patrão em escravo. Ou seja, aqui nós temos essa condição de positividade que é apenas relativa, porque a divisão do trabalho submete todos ao seu signo, sem deixar lugar para a unilateralidade, mas no máximo apenas para uma multiplicidade de necessidades e prazeres. Então, o aspecto positivo da classe dominante diz respeito justamente, né, a essa fruição, né, a apropriação do prazer da cultura. Já o aspecto positivo do trabalhador, né, ele vai indicar essa possibilidade. Então, o aspecto positivo da classe dominante indica uma realidade. O aspecto positivo do trabalhador, ele já vem, né, com uma possibilidade, né? E que possibilidade seria essa? Diz respeito justamente à sua disponibilidade abstrata de prazer, de cultura. Ou seja, esse trabalhador está disponível para o prazer, está disponível para a sua cultura, né? Aqui é essa possibilidade. Então, o aspecto positivo do trabalhador, né, claro, é algo mais indireto, é algo mais abstrato, né? Enquanto que essa positividade na classe dominante já está na realidade.
E, de fato, como Engels exaltava em seus textos sociológicos juvenis, né, a classe operária inglesa, porque não tinha qualquer cultura, mas também nenhum preconceito. Né? Aqui o aspecto da positividade. Né? Como não tinha essa cultura, também não teria preconceito. E Marx, retomando esse julgamento em O Capital, vai exaltar a espontânea ignorância que mantém os cérebros férteis sem corromper sua capacidade de desenvolvimento. A ignorância da classe dominante, que após ter sido atormentada na escola, vive dilapidando o próprio patrimônio, imersa nos preconceitos, andando apenas à caça e à ignorância e ao embrutecimento do trabalhador, educado nas escolas burguesas, contrapõe-se o operário inglês, que é o único leitor dos clássicos da filosofia alemã, traduzidos pelos propagandistas socialistas. Por isso que Manacorda diz que Engels havia exaltado os operários ingleses e Marx havia exaltado os ouvriers franceses. Fumar, beber, comer não são mais aqui meios de união ou associatividade. A sociedade, a união, a conversa que sua sociedade tem como finalidade, basta-lhes. A fraternidade humana não é uma frase, mas a verdade próxima a eles. E a nobreza da humanidade resplandece naquelas figuras endurecidas pelo trabalho. Então, aqui a exaltação dos operários, né, por Marx, aquilo que a sociedade via como obrigação, e sua sociedade capitalista, né, os donos dos meios de produção, da propriedade privada, aquilo que eles viam como uma obrigação era totalmente normal entre os operários, né? Justamente por eles não terem acesso a essa cultura fútil que é da classe capitalista, justamente por eles não terem acesso a isso, digamos, eles não foram contaminados, né? E aqui é justamente o aspecto positivo deste homem unilateral. Com ênfase moralista, portanto, Marx e Engels, tanto um como o outro, exaltam essa imagem do operário educado na própria escola associativa, contrapondo-o como homem em que se desenvolve o máximo de individualidade, como homem verdadeiramente respeitável ao representante das classes dominantes, ocioso, parasita, que perdeu total substancial respeitabilidade. A classe dominante aparece claramente como uma classe na qual se manifesta, à semelhança do que ocorre com a classe dominada, a alienação. Aqui, na classe dominante, nós vimos o aspecto da estupidez, né? Onde a covardia é valorizada, né? E no que diz respeito à classe que é excluída, deve ser visto o aspecto da libertação, né? Ele pode se libertar e libertar consigo todas as demais alienações. Na emancipação do operário está implícita a emancipação humana geral. Na ideologia alemã, nós temos que só os proletários do presente, completamente excluídos de toda manifestação pessoal, estão em condições de atingir sua completa e não mais limitada manifestação pessoal, que consiste na apropriação de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento por estas condicionado de uma totalidade de faculdades. No próximo item nós temos o conceito de homem unilateral. Diante dessa realidade da alienação humana, na qual todo homem alienado por outro homem está alienado da própria natureza, e o desenvolvimento positivo está alienado a uma esfera restrita, está a exigência da unilateralidade, de um desenvolvimento total, completo, multilateral, em todos os seus sentidos. Isso, claro, fazendo uma contraposição ao homem unilateral, né? Nos manuscritos de 84, nós já temos uma definição dessa relação homem-natureza no trabalho, como uma relação que é ao mesmo tempo voluntária, consciente e universal, em que a natureza toda é tornada corpo inorgânico do homem, em que toda a assim chamada história universal nada mais é que o devir da natureza para o homem e a geração do homem pelo homem humano, e a indústria é a relação histórica real com a natureza.
Marx vai dizer que o homem se apropria de uma maneira unilateral do seu ser unilateral, ou seja, como homem total. Numa página de A Ideologia Alemã, nós temos uma chave precisa para entender o sentido real da unilateralidade de Marx. Afirma-se que, enquanto nas revoluções precedentes os homens haviam apropriado de forças produtivas limitadas, na Revolução Proletária, uma totalidade de forças produtivas, desenvolvidas no modo histórico da divisão do trabalho e da propriedade privada, torna-se subsumida para cada indivíduo e a propriedade por todos. E unicamente neste nível, a manifestação pessoal coincide com a vida material, ou seja, corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos em indivíduos completos. Então, pessoal, se o homem não pode se desenvolver unilateralmente, é porque também não há uma totalidade de forças produtivas. E uma totalidade de forças produtivas não pode ser dominada a não ser pela totalidade dos indivíduos livremente associados. Em outras palavras, esse desenvolvimento original e livre dos indivíduos será possível em uma sociedade comunista. Na miséria da filosofia, a perspectiva da unilateralidade vai aparecer mais relacionada à vida da fábrica, né? Ou antes, da fábrica moderna mecanizada, na qual, tendo o trabalho perdido todo o caráter de especialização, exatamente com a cessação de todo o desenvolvimento especial, típico da produção artesanal, começa a se fazer sentir a necessidade de universalidade, a tendência a um desenvolvimento unilateral do indivíduo. Então, a própria fábrica vai exigir um homem unilateral. Os indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais e também relações de comunidade estão submetidas aos próprios controles de comunidade, não são um produto da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento das faculdades em que essa individualidade se torna possível pressupõe exatamente a produção sobre a base de valores de troca que, primariamente, produz com a universalidade a alienação do indivíduo em relação a si mesmo e aos demais, mas também a universalidade e unilateralidade das suas relações e capacidades. E foi justamente o capital, né, que levou o trabalho para além dos limites da sua necessidade. Antes, né, na própria origem, o trabalho tinha esse aspecto muito natural, né? O homem, ele para sobreviver, tinha de adaptar a natureza a si próprio. Esse é o aspecto natural do trabalho. Agora, a partir do momento que o capital entra, né, nós vamos ter aqui o trabalho sendo levado para além dos seus limites e da sua necessidade. É como se o trabalho trouxesse algo que fosse além da necessidade do homem. É como se ele não precisasse daquilo, né? Ir além daquilo. Mas o capital, ele trouxe isso. Ele trouxe esse aspecto de ir além das necessidades. Assim, os elementos materiais para o desenvolvimento da individualidade rica, que é o unilateral, tanto em sua produção quanto em seu consumo. Ou seja, pessoal, o capital criou esses elementos materiais que contribuiu para desenvolver a individualidade do homem, ou seja, a unilateralidade. Agora, na produção e no consumo, nós temos aqui o aspecto da unilateralidade, né? Então, essa unilateralidade é a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais e dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho. Então, pessoal, nós vimos que a divisão do trabalho, né, fez com que o homem se tornasse unilateral, mas, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento, né, dos elementos materiais, isso fez também com que o consumo não fosse unilateral, mas sim unilateral. Tanto o consumo
quanto a própria produção, ela se tornou unilateral. Então, os indivíduos que tinham esse aspecto da especialização muito forte, né, da unilateralidade, também tiveram aqui a necessidade de se tornarem unilateral, né? É aqui justamente que Marx traz essa superação que é fruto das próprias condições, né? Então é como se o próprio sistema trouxesse condições para a sua própria superação. O sistema, que tinha como trabalhadores unilaterais, né, fez com que houvesse a necessidade de esses trabalhadores se tornarem unilaterais. E é justamente esse trabalhador unilateral que Marx busca, né? O homem que rompe os limites que o fecham numa experiência limitada e cria formas de domínio da natureza, que se recusa a ser relojoeiro, barbeiro, ourives e se alça a atividades mais elevadas. Então, esse homem que não se limita, né, a uma função, ele é filho de relojoeiro, vai ser relojoeiro, filho de barbeiro, vai ser barbeiro. Ou seja, ele nada mais é que um barbeiro, nenhuma outra função ele poderia desempenhar. Aqui é o aspecto da unilateralidade, mas não é esse o homem que Marx busca. Ele busca o homem que alça, né, se alça a atividades mais elevadas. Aqui é o aspecto da unilateralidade. Eis aí o homem educado com doutrinas não ociosas, com ocupações não estúpidas, capaz de livrar-se da estreita esfera de um trabalho dividido. Trata-se do tipo de homem unilateral que Marx propõe, superior ao homem existente, tanto quanto a classe operária estará alçada acima das atuais classes superiores e médias, por meio da unidade de trabalho e ensino. Manacorda destaca que em Marx nós não tivemos tantas determinações, tantas definições precisas para o homem unilateral como nós encontramos em relação ao homem unilateral, né? Mas em Marx nós encontramos aqui elementos de oscilação entre uma concepção de unilateralidade, que é entendida como disponibilidade, variação, multilateralidade, ou como plena posse de capacidades teóricas e práticas, como plena capacidade de prazeres humanos. Manacorda faz a proposta de reconstruir este homem unilateral, não da mesma forma que Marx fez, de forma incidental, né? Ele vai trazer aqui, isso Manacorda, né, como resultado de um processo histórico de autocriação. O homem se apresenta como uma totalidade de disponibilidades. A apropriação individual de uma totalidade de forças produtivas objetivamente existentes significa, enfim, a absoluta exteriorização das faculdades criativas subjetivas do homem, sem outro pressuposto que o precedente desenvolvimento histórico. Então, o homem vai aparecer aqui universalmente disponível nas necessidades ou consumos, ou seja, nas próprias exigências humanas. Vai aparecer também na produção, na qual, não mais subsumido pelos aspectos determinados, está em condições de enfrentar como indivíduo as variações da tecnologia. Então, essa educação que vai proporcionar a unilateralidade vai fazer com que esse indivíduo tenha a capacidade de superar as variações da própria tecnologia. Tecnologia pode ser entendida aqui como essa relação teoria e prática, né? Trabalho unilateral e não trabalho, igualmente unilateral, como o desenvolvimento das potências universais da mente, do cérebro humano, é esta a manifestação do homem. Então, o aspecto da unilateralidade nós encontramos tanto no trabalho quanto no não trabalho. E se a produção capitalista dilapida os homens, dilapida não apenas sua carne e seu sangue, fazendo referência aqui aos operários, mas dilapida também seus nervos e seus cérebros, aqui fazendo referência àqueles que não trabalham, né, aos capitalistas, aos trabalhadores intelectuais.
Quanto às implicações pedagógicas que tudo isso comporta, podem expressar-se em síntese na afirmação de que, para a reintegração da unilateralidade do homem, se exige a reunificação das estruturas da ciência com as de produção. Aqui no que nós encontramos justamente o aspecto da tecnologia, ciência e produção, teoria e prática, né? Trabalho manual e trabalho intelectual. Na realidade, Marx percebeu o aparecimento de um novo tipo de escola como expressão de um novo processo em curso, as escolas politécnicas e de agronomia, mas jamais pensou que satisfizessem a exigência real do homem. Ao contrário, ele enfatizou a necessidade de se oferecer, também nas escolas dos operários, um ensino tecnológico que fosse, ao mesmo tempo, teórico e prático. Por isso, nós encontramos aqui nessa reintegração da unilateralidade do homem, né, a superação dessa ruptura que ocorreu na fábrica, né, ruptura entre a ciência e o trabalho. Não é o marxismo, mas o capitalismo, a produção capitalista que, como Marx denuncia, limita os trabalhadores ao ensino da prática, né? Então, não é o marxismo que vai trazer essa limitação aos trabalhadores, mas sim o capitalismo.